Um dos projetos aí mais interessantes para esse ciclo, sem dúvida nenhuma, é o Render. Esse projeto aí teve uma valorização insana, muito grande aí, trazendo aí muito retorno para quem investiu nele. Será que ele ainda vale a pena? Será que ele ainda tem chão para continuar subindo bastante? Fica nesse vídeo até o final que eu vou estar te contando aqui tudo. Aproveita aí também para se inscrever e deixar o like que eu vou estar trazendo várias atualizações aí e várias análises de projetos promissores para esse ciclo. Então aí ativa o sininho que você não vai perder nenhuma novidade. E para começo de conversa, vamos entender então o que é o Render. Bom, então 3 meses atrás, ó, não deu nem 3 meses, 2 meses e pouquinho, eu trouxe um vídeo aí falando das melhores criptomoedas para 2024 e 2025. Entre as criptomoedas que eu trouxe no vídeo eu falei da Render. Ele vem tendo aí, a Render teve uma valorização nesse ano aí muito impressionante. E agora aí com a queda do Bitcoin das criptomoedas, ele vem apresentando aí uma desvalorização leve, mas sem dúvida nada aí para se preocupar, pelo menos em relação a isso. Para a gente começar a entender o vídeo de uma maneira bem legal, que eu sempre gosto de trazer, a gente tem que entender o que esse projeto oferece e por que ele está se valorizando tanto. Então o Render, ele fornece então um sistema de GPU em nuvem descentralizada, focado nesse caso em específico aí para a criação de conteúdo 3D de próxima geração. Porém, essa daí não é a única usabilidade e a gente vai entender o porquê. Esse tipo de produto, esse tipo de criptomoeda que oferece GPU descentralizado em nuvem, ele tem um nome, ele está inserido no ecossistema aí chamado DePIN. Então a Render é uma criptomoeda aí dentro do ecossistema DePIN, que é uma das principais e mais fortes narrativas para esse ciclo. Então essa é a primeira plataforma descentralizada de renderização de GPU e eles oferecem então um marketplace de blockchain de GPU ociosa, ou seja, quem tem GPU ociosa aí fornece e quem necessita desse tipo de serviço acaba tomando aí esse serviço aí para utilizar. Então ela oferece aí aos artistas a capacidade de dimensionar o trabalho de renderização de próxima geração aí por um custo infinitamente menor aí se comparado aí os oferecimentos de GPU centralizados. Então ela foi construída então para fornecer uma plataforma de ampla gama de tarefas, então tem uma série de funções aí para atender aos mais variadas necessidades e ela apresenta aí uma estrutura peer-to-peer, ou seja, par a par, justamente onde a Render intermedia aí essa ligação entre quem necessita e quem fornece esse tipo de serviço, o que é uma maneira muito otimizada e uma maneira muito excelente de fornecer esse tipo de infraestrutura. Como que ela funciona? Como que é o trabalho aí da Render dentro desse ecossistema? Eles explicam então que a maioria das GPUs aí, enquanto ela não está sendo utilizada localmente, ela fica ociosa, ou seja, ela não está trabalhando. Enquanto isso, por outro lado, aí tem vários artistas, desenvolvedores, pessoas que utilizam aí de processamento gráfico para as mais variadas tarefas, que eles necessitam desse tipo de serviço de renderização em nuvem para fazer os seus trabalhos aí que geralmente requerem um grande poder processual. Então é aí que a Render entra, ela fornece então um mercado bilateral que coordena aí com eficácia, como eles mesmos dizem, a oferta e demanda de acordo com as especificações de cada necessidade individual. Ele libera então todo o potencial produtivo de computação de GPU descentralizada, potencializando a criação de conteúdo 3D e inteligência artificial, né, que é mais recente aí, agregado aí ao ecossistema da Render. Nesse momento aí, no gráfico semanal, a gente vê uma valorização de 29%, ele está dando uma respirada, porém o acumulado mensal tem queda de 5%. A gente vê aí, então que no curto prazo ele já conseguiu recuperar grande parte aí dessa queda que ele veio apresentando. A gente sabe que quando o Bitcoin cai, ele derruba todas as outras criptomoedas, mas se a gente comparar aí do topo que foi lá na região dos 13 dólares nesse ciclo aí, a gente está com um desconto aproximadamente aí de 30%. Aqui você consegue encontrar o Render nas principais corretoras do mundo, o que com certeza garante aí maior volume, maior liquidez, maior demanda, e o market cap está em torno de 3,8 bilhões. Agora respondendo a pergunta do começo do vídeo, será que ainda vale a pena? Será que esse projeto aí ele vai continuar apresentando aqui, ó, valorizações impressionantes? Eu vou responder isso aqui em pouquíssimos minutos,
Mas antes eu quero mostrar alguns fatores aí super breves para a gente entender porque que na minha visão eu acho que isso está acontecendo e vai acontecer. Então aqui é o site da Raider, como eu falei, ele está inserido numa das principais narrativas para esse ciclo, o fornecimento de infraestrutura de GPU em nuvem, e é um site bem legal, ele conta aqui a história do projeto que eles fazem, quais são as usabilidades, né? O foco principal é a utilização de 3D, né? Renderização de arquivos 3D, ou seja, imagens e vídeos, dados gráficos. Eles têm uma infraestrutura eficiente aí que consegue utilizar e aproveitar o melhor de cada GPU, evitando desperdício aí, facilitando a velocidade, facilitando aí a descentralização. Então, nenhum dado vai ficar ocioso. Eles apresentam hoje em dia aí uma infraestrutura de fornecimento de GPU gigantesca, ou seja, tem oferta aí suficiente para atender todo tipo de demanda até o momento de mercado. Então, a função principal deles é renderização 3D, só que hoje em dia aí eles têm uma gama variada de serviços que pode ser atendido. A gente sabe, né, a utilização da infraestrutura de GPU em si significa oferecer aí o poder de processamento, o poder aí de utilização de dados, que vai depender aí do quem está tomando esse serviço, para que ele vai utilizar. Então, mídia, indústria, realidade aumentada, realidade mista, game, médico e realidade virtual. A gente vai entender qual foi o papel aí, principalmente desse último aqui e da realidade aumentada nesse aí momento recente do projeto Raider. Aqui tem o time, estou mostrando a página aqui para eu fazer uma crítica, vocês já vão entender. Aqui, ó, fala onde que eles saíram nas notícias, legal. Se você clicar aqui, você vai ver notícia da Forbes falando da Raider. Isso é interessante, o projeto ele tem que ter visibilidade. Porém, agora fica a minha crítica. Se você clicar no site, qualquer aba, ele vai abrir, além do white paper, né, ele vai abrir esses dados aqui que a gente está visualizando aqui. Qual que é a minha crítica? Se a gente entrar, na minha opinião, aí no site da maior concorrente deles, que ainda não lançou o seu token, que é a Ether, aqui a gente consegue ver números. Pode ser que em algum lugar você encontre dados aí, números da Raider, porém em mídias oficiais eu não consegui achar nada muito claro. Então eu prefiro ficar evitando ruído, porque às vezes cada site fala um tipo de coisa, não tem informações muito concisas. Aqui, ó, a gente entende dados, ó, mais de 200 mil usuários, mais de 23 nós locais, mais de 10 estúdios de game trabalhando com eles. Por que isso é importante? Isso aqui, ó, de certo modo, garante uma demanda para o projeto. Não adianta a Raider ter uma infraestrutura boa, completa, uma infraestrutura grande, que consiga aguentar uma carga grande aí de processamento em nuvem, se ela não tem demanda. E é isso aí que muitos projetos eles acabam penando, principalmente aí no mercado com uma concorrência absurdamente gigantesca. Então aqui, ó, as empresas que utilizam o serviço da Ether, né, as empresas que fazem parcerias, que tem algum tipo de ligação ou utilizam aí o serviço desse outro token, desse outro concorrente que vai lançar sua criptomoeda agora. Aqui tem Frameworks, Centaur Capital, Animoca Brands aí, que é uma empresa gigantesca aí de games da Web3, que tem vários jogos aí, entre eles o principal, que é o Sandbox, Impossible Finance, que eu já trouxe um vídeo aí no ciclo passado falando desse projeto, várias outras ventures aqui, né, empresas de investimento, grupos de investimento, além das duas das maiores corretoras aí que a gente tem no mundo, a Gate.io e a Bybit. Então, com certeza aí isso é um lado forte. Aqui na Raider a gente não consegue ver tanto esse sentido aí, a gente não consegue ter tanta esclarecimento com relação aos dados, volume de utilização, número de usuários, quanto que eles estão conseguindo faturar, qual que está sendo a lucratividade do projeto. Porque você, investidor, a partir do momento que você visa o longo prazo, e longo prazo de cripto, 1 ano, 2 anos já pode ser considerado longo prazo. Até porque, quando esse ciclo estiver terminando, eu vou trazer vídeo aqui falando para vocês, eu vou vender tudo parcialmente as minhas criptomoedas para depois recomprar. Então, é importante a gente ter uma visão de longo prazo aí de 1 a 2 anos, e principalmente isso se passe sobre quanto o projeto está trazendo de retorno, quanto esse projeto está sendo lucrativo, quanto esse projeto está faturando, como está sendo o crescimento da base de usuários mensalmente, aí, anualmente ou até mesmo diariamente. Aqui a gente encontra esses dados aí de uma maneira muito nebulosa,
aqui é muito mais teórico do que a gente consegue encontrar aqui na AFIR, como eu já falei, que é um projeto aí que, na minha opinião, vai peitar, vai bater de frente com a Render e talvez até passar. Quando eles lançarem oficialmente a mainnet, aí eu vou estar trazendo um vídeo, mas olha que legal, olha o tipo de gráfico que esse projeto ele consegue estar sustentando, o tipo de gráfico aí que esse projeto consegue estar aguentando. Esse vídeo aí, não quero desfocar muito, é sobre a Render, mas é legal a gente trazer um concorrente aqui para a gente ver um choque de realidade, porque afinal, se os números eles são bons, se o crescimento da base de usuários é grande, acho que a empresa ela tem que ter orgulho de mostrar, né? Até porque serve como uma forma aí de propaganda. Então aqui no Twitter da Render, a gente vê que por um lado aí eles são bem ativos, eles fazem bastante posts, a gente vê aí bastante conteúdo sendo postado o tempo inteiro. Eles já estão com um trabalho aí com a Apple, com algumas coisas aí focadas na parte de renderização 3D, como é o foco desse projeto, que com certeza é uma coisa extremamente importante para a Render, mas como eu falei, eu queria ver números, quantidade de usuários, o quanto esse número de usuários vem crescendo ao longo dos anos, como está sendo o lucro líquido do projeto. Essa parte aí, se a gente pesquisar, quem gosta de ir a fundo do projeto, a gente vê que a Render ela está penando, ela não consegue encontrar aí usuários para todo o seu poder de processamento aí dentro da sua base operacional aí de infraestrutura. Então aqui tem várias imagens, vários modelos, realmente são gráficos muito bons da Render, eu acho bem legal. Eu estava tentando descer aqui para achar um post, quando eu faço uma análise de um projeto, eu gosto de vasculhar até a fundo, mas eu acho que eu não estou achando aqui. Porém, ó, eu queria citar esse caso da Render ter participado aí da criação de um projeto aí dentro do óculos novo lá da Apple, da criação de um projeto aí focado aí no Star Wars. Então eles estão aí desenvolvendo produtos para o óculos novo aí da Apple, óculos de realidade aumentada que a Apple acabou de lançar. Então com certeza isso, sem dúvida nenhuma, é um fato aí que vai trazer muito potencial, muita visibilidade para a Render. Mas a minha crítica é unicamente essa, não consigo encontrar dados aí, porém tem muita gente, muitas informações que sugerem que eles estão penando ainda em termos de demanda, em termos de utilização da rede deles, da infraestrutura deles. E aqui, como eu falei, ó, a Render está inserida no ecossistema de PIN e é um ecossistema que com certeza vai crescer muito, e por isso eu estou trazendo então vídeos sobre esses projetos. The PIN, Design, que é ciências descentralizadas, Real World Assets e, claro, inteligência artificial. Mas é isso. Para finalizar o vídeo, eu acho sim que a Render, dado aí a capacidade de parcerias que eles estão tendo, dado aí a capacidade de poder processual aí que eles conseguem desenvolver, a capacidade de dados que eles conseguem processar, eu acredito sim que a Render aí, ó, apresentou nesse momento um desconto extremamente interessante para um ponto de entrada, e muito provavelmente essa queda aí do Bitcoin, que estava de 73 e chegou até 50 e poucos mil, agora já está voltando para casa dos 60 e pouquinho. Eu creio que seja assim o fundo desse ciclo, e muito provavelmente aí, se você quiser entrar nas criptomoedas, se você está com interesse, agora é a hora, porque a maioria delas nunca vai voltar para patamares que a gente está encontrando agora, inclusive a Render, que eu acho que tranquilamente chegaria aí a pelo menos 25 bilhões de capitalização de mercado, o que daria aí uma valorização aproximada de 7, 8 vezes aí o valor que está atual. Então a gente poderia considerar, na minha visão, tá? Na minha visão, que a Render aí tranquilamente passaria dos 50 dólares, quem sabe 70, 80, ou não sei, né? Às vezes até 100 dólares durante esse ciclo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva aí no canal para fortalecer. Comenta aí embaixo qual vídeo que você quer que eu traga uma análise. Agradeço para quem ficou até o final. Valeu!